Verdade. Reverendo, eu queria falar mais horas aqui, só vou tentar mais 2 pontos, porque senão a gente foge do tempo. Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas, e hoje, principalmente para os jovens, né, fica aquela questão, parece que ele fica amarrado, a igreja amarra ele não pode fazer absolutamente nada, né? Sexo fora do casamento é pecado ou não? Essa história de sexo no casamento é muito nova, né? Porque o mundo inteiro simplesmente se encontrou. Simplesmente se encontrou. Sim, era assim, um macho que olhava uma fêmea e dizia, uau, como Adão, né? Eureka, essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, é gostosa pra caramba. Foi lá e vapt-vupt. Desde o começo foi assim. Quem é que validou o quê? É outra estratégia da religião para manter o controle do pinto na mão, da pepeca, desse povo todo na mão aqui, ó. É igualzinho a masturbação. Quando Jesus fala assim, só de olhar com desejo já pecou. Mas, e daí, quem é que já não teve desejo? Em outras palavras, admita a sua queda, que você é um pecador. Agora, então, mas aí eu tenho a diferença, esse desejo... a diferença é você viver num espírito de lascívia, de cobiça o tempo todo e vai ficando doente e tarado desses desejos. Uhum. Outra coisa completamente natural é admitir a beleza, a sensualidade, a graça e tudo mais. A própria Bíblia distingue. E era mulher linda, bela, sábia, isto e aquilo, atraente. A própria Bíblia fala disso. Outra coisa que eu ia dizendo é a tal da masturbação, né? A Bíblia fala da poluição noturna. Uhum. O que é? O cara que teve um derrame de sêmen, um orgasmo produzido pela eroticidade inconsciente, que acontece com todo mundo, com todos os santos, com todo mundo. Todo ser humano. Todo ser humano. E quando o livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 15, diz que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, colocou Jesus em todas as vias dessas percepções e dessas oportunidades humanas. E eu não sei te dizer, mas não seria para mim nada demais que Jesus, adolescente, tenha tido poluições noturnas. Ele era totalmente humano, não precisa nem você sonhar, às vezes só rolar no travesseiro de lá para cá, tem uma ereção, não sente quando viu o adolescente acordou molhado. Quando ele tem um sonho com uma mulher gostosa, aí ele acorda feliz da vida. Nunca peguei fulano, mas dormindo foi uma maravilha. Meu Deus, quem é que consegue viver uma outra vida habitando um corpo animal? Eu sou um mamífero. Um homo sapiens mamífero. Eu mamei no peito da minha mãe, você no peito da sua mãe. Eu vim de sexo. Eu vim de eroticidade, atração. Meu pai quis comer minha mãe. Minha mãe disse, para esse eu dou. Com esse eu quero fazer um filho. Com esse eu quero gozar. E agora, essa coisa tem que ficar na mão da igreja, como nunca esteve na mão de nenhum grupo religioso. Isso sempre foi decidido em casa, pai, mãe, família. Dependendo da cultura era mais estreito o ambiente de liberdade de escolha. E em outros ambientes tinha a ver só com o coração. Mas, no geral, tinha a ver também com sobrevivência e subsistência. Tinha muito mais a ver com o fenômeno socioeconômico do que com qualquer outra coisa. A igreja que chamou o casamento e criou um sacramento. No cristianismo, boa parte do cristianismo trata o casamento como sacramento. Os evangélicos não dizem, na doutrina evangélica, que isso não é um sacramento. Mas, na prática, é um sacramento, porque se você se unir a uma mulher e não for na presença de um sacerdote evangélico, presbiteriano, batista, protestante ou pentecostal, você está em pecado, porque não procurou a bênção de Deus através desses caras. Isso é um negócio muito novo.
Essa união seria no sexo? Hã? Essa união seria no sexo? A ou não? união, o casamento é o sexo, quando existe amor. E É o intenção de permanência. Então, o senhor falou não viver na lascívia. Então, o que não seria pecado? Pois, isso que eu estou dizendo. No amor. Tudo é pecado e nada é pecado. Como disse Santo Agostinho, só repetindo Paulo em Gálatas 5, que diz que se você amar junto com amor, você cumpre toda a lei. Uhum. Cumpre toda a lei, até quando você olha e diz, meu Deus, como ela é linda e gostosa. Eu não preciso dizer, tinha que ser minha, eu vou fazer tudo para que seja, e deseja, e tira a roupa dela toda, e penso, como é que eu faria, por onde eu entraria, por onde eu começaria, isso, aquilo outro. Não precisa nada disso. Os meus filhos, quando tinham 12, 13 anos, e os amigos dele, me lembro bem de um dia numa praia lá em Niterói, em Camboinhas, está aquele monte de bundas lindas, aquelas mulheres formosíssimas, todo mundo de 4, assim, com um fio dental fazendo castelinho na areia. Imagina um cenário lindo, estupendo, aquelas belezas, com aquele fio dentalzinho. Aí lá vem os meus filhos, né? Pô, pai, assim fica difícil, né? A gente se santificar com essas... Olha só, não sei o quê. Aí eu falei, escuta, senta aqui comigo. Podem sentar. E sentaram lá uns 10, eu não me lembro exatamente quantos eram. Falei, olha bem, aí, o senhor quer que a gente olhe mesmo? Eu digo, claro, olha para lá. Não é lindo? Lindo, esquece. Onde é que o teu pinto vai entrar? E só olha e contempla se é bonito ou não é bonito. Se fosse um cavalo, eu acho o cavalo um animal lindo, uma égua. Se fosse um pássaro, se fosse uma flor, você não consegue olhar para uma flor sem desejo de comê-la, só dizendo é linda? Começa por aí, admitindo o que parece que em relação à mulher, vindo de um homem, é pecado até admitir a beleza. Uhum. E aí, se você não admite nem que a beleza é beleza, você já sujou a água inteira. Se você põe uma carga de proibição na mente, até quanto à apreciação legítima do que é belo, você se emporcalha inteiro por dentro. Quanto menos você olha com esse olhar de proibição, mais as coisas são santificadas na projeção da sua observação. Quanto mais você olha com esse olhar, é pecado, não posso olhar, meu Deus, gostosa demais, essa mulher, ai, não sei o que e tal, mais absolutamente doente, tarado você vai ficar. Por que a igreja reprime tanto esse lado, especialmente a masturbação, que é algo do corpo, é fisiológico? Por que a igreja reprime? Eu vou repetir de novo, é controle. Porque aí, para você gozar, você não pode se masturbar, que é um gozo muito fajuto, né? É você com a sua mão. É um gozinho assim, só para aliviar a pressão, é um espirro. Aí o cara chega, mas ele não quer. Ele até transgride, ele fica culpado, aí não toma ceia. Ai, meu Deus, não posso levantar mãos santas para o Senhor nesse louvor. Deixa eu baixar, porque eu saí na mão ali antes de vir para o culto, essa coisa toda. Aí a solução qual é? Você vai falar com o pastor, ele manda você casar. Meu filho, case, porque é melhor casar do que viver abrasado. Paulo não entendia quase nada de mulher, né? Quase nada. Não teve nenhuma, não conheceu a bagaça, eventualmente era um cara muito menos sexuado do que a maioria das outras pessoas. Eu conheço gente que não tem nenhuma necessidade sexual porque nasceu assexuada. Uhum. E esses a igreja quer obrigar a casar. Um cara que não gosta da onda, do barato, ele quer ficar na dele.
E os outros que não estão ainda preparados para casar, mas têm uma avidez sexual, para não ficarem se sentindo culpados, se casam com 19, 18, 20 anos de idade. Aí com 26 descobrem que o casamento foi todo errado, ou muito antes, que foi uma grande precipitação, que casaram só para transar, ainda casaram naquele grupinho da igreja, porque casar fora da denominação ou do grupo religioso é entrar em julgo desigual, então tem que ser dentro daquele grupo, da seita. Aí não é possível, no meio de 4 bilhões de mulheres na Terra, que você só possa ter alternativa entre aquelas 300 que frequentam a sua seita. Vai andar por aí, vai encontrar um monte de outras coisas interessantes e mais maduras, mais tudo, e daqui a pouco o cara vai e faz uma besteira. E já com filhos, com estrutura familiar montada, é uma grande estupidez de desrespeito para com a natureza humana e um desconhecimento total do fenômeno humano. E está adoecendo os jovens, né, que estão na igreja. Né? Profundamente. É o pessoal mais tarado que eu conheço, é o pessoal de igreja. Mais taradaço, doidão. Olha, cara, que eu conheço demais, o mundo inteiro. Agora, mulher de igreja... Tanto mulher quanto homem. As mulheres, vou te dizer, as coitadas são tão reprimidas dentro de igreja que quando elas saem assim para uma viagem, para um negócio desse, eu já levei muita mulher para viajar, né, pelo mundo inteiro, junto com homens. Sim. Mas falando daquele culto ao judeu e a Israel, meu Deus, eu estou levando gente para Israel desde 1970 e pouco. Eu já vi muita mulher chegar lá dizendo: eu vou dar para algum judeu. Eu quero voltar para casa com a experiência de ter levado uma memória abraâmica, o cajado de Arão, um varão do Senhor, doidinhas, doidonas, maluquinhas. Por que você vê essa quantidade enorme de escândalo sexual o tempo todo com o pastor? O cara pega todo mundo. Esses dias era um que estava pegando a mulher do filho. E o filho parece que ajudando, inclusive, a manter as coisas acontecendo sem escândalo na igreja. Então, desculpa, mas evangélico tinha mais é que ficar em silêncio. Era o melhor que eles fariam por si mesmos. Porque quanto mais falam, mais se acusam. E mais doentes ficam. Um psicólogo fala que quando você reprime algo, né, a vontade aumenta. Uhum. Então, exatamente isso que o senhor está falando. Isso é né? um princípio da psicologia, mas antes de ser um princípio do evangelho. É um princípio que Paulo entendeu. Não é? Quanto mais lei, mais culpa, quanto mais culpa, mais pecado.